Olá a todos, eu sou Joanisval Gonçalves. Hoje é 11 de outubro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia, e o nosso tema de hoje, dessa live de 11 de outubro, é espionagem e guerra. Espionagem e guerra, casos e fatos sobre a inteligência na Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o tema da nossa live, que está sendo transmitida pelo meu perfil público aqui pelo Instagram, e estará disponível lá para quarta-feira no nosso perfil no YouTube, no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Bem-vindo, Ferro, chegando aí, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo. Marcela também. Então, lá para quarta-feira já está disponível essa live no nosso canal do YouTube, e eu peço a vocês que se inscrevam lá no canal, Joanisval BSB, tudo junto, divulguem para os amigos, ali tem algumas lives interessantes. De fato, esse é um processo que a gente começou mais ou menos a gente começou em agosto, falando de Primeira Guerra Mundial, passamos por independência, tivemos alguns convidados aqui, teremos outros, hoje foi só para que os convidados possam descansar um pouco, né? E mais adiante a gente vai ter outros convidados. E sempre sobre temas de história, de relações internacionais, guerra, que é um nosso tema de muito interesse, e inteligência. A gente vai começar algumas lives sobre inteligência. Então vamos lá, sem maiores delongas. Eu tenho aqui, como você já sabe também, o meu bloquinho com algumas anotações, dando boas-vindas a todos novamente. Vamos falar um pouco sobre guerra e espionagem. O primeiro ponto que deve ser lembrado sobre guerra e espionagem, minha gente, cafezinho. O primeiro ponto que deve ser lembrado sobre guerra e espionagem é que a atividade de inteligência, ou a inteligência propriamente dita, sempre foi fundamental nos contextos de guerra. Claro, durante a paz também, mas em tempo de guerra isso se mostra muito mais evidente. John Robert chegou aí, ok? Isso se mostra muito mais evidente, tá? E na Primeira Guerra Mundial não podia ser diferente. Primeira Guerra Mundial, 1914, agosto de 1914 a novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial ela é muito emblemática, né? Primeiro, foi o maior conflito que o mundo tinha vivido até então. Segundo, que foi um conflito que modifica a percepção humana sobre a guerra. Modifica a percepção humana sobre a guerra. E nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial os homens entram na Primeira Guerra Mundial, a humanidade entra na Primeira Guerra Mundial muito mais próxima do século XIX, ou melhor, do século XVIII e início do século XIX, do que do século XX. Porque a Primeira Guerra Mundial ela muda tudo. Não só pelas novas armas empregadas, a gente fala do avião, a gente fala a grande guerra da era industrial. É a grande guerra da era industrial. Alguns vão me dizer, não, mas a gente já teve a Guerra de Secessão, a Guerra Franco-Prussiana, sem dúvida nenhuma. Mas uma guerra em escala global, como foi aquela, a Grande Guerra, ela é marcante por isso. Novos equipamentos, novas armas, avião, o tanque de guerra, a metralhadora usada de forma muito ampla, e as características da Primeira Guerra também. Uma guerra estática, uma guerra de trincheira, uma guerra em que milhões foram envolvidos nela e milhões pereceram. E nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, a gente tem a inteligência sendo fortemente um instrumento das potências durante o conflito. Antes disso, eu lembro que em 1916, nesse mês de outubro, estava acontecendo a Batalha do Somme. A Batalha do Rio Somme começou em 1916, a primeira Batalha do Somme, que vai de setembro até novembro. A primeira Batalha do Somme, no primeiro dia de combate, morreram 20 mil soldados britânicos, só para se ter ideia. E algo em torno de 60 mil foram feridos, mutilados, no primeiro dia, nas primeiras horas. Para a gente ter ideia, foram mais de 500 mil alemães que morreram nesses meses da Batalha do Somme. Mais de 200 mil franceses, britânicos também.
gente de tudo quanto era canto do Império Britânico. Então era um momento muito intenso. A Primeira Guerra Mundial não pode ser esquecida, a gente não lembra muito dela por aqui, mas ela, sem dúvida nenhuma, tem que ser lembrada. E o que a gente pode falar de espionagem na Primeira Guerra Mundial? Primeiro, algumas palavras sobre a espionagem antes da Primeira Guerra. No final do século XIX, início do século XX, a gente tem uma modernização nos processos também relacionados à inteligência, à espionagem. Na maior parte dos países, e isso era muito forte na França, por exemplo, a espionagem, a atividade de inteligência, a inteligência propriamente dita, não era considerada uma atividade de cavalheiros. Era muito mal vista e percebida com certo desprezo. O homem vitoriano, os homens do século XIX, início do século XX, os cavalheiros vitorianos não se viam empregando a inteligência, ou viam a inteligência como um instrumento mais baixo, mais vil. O fato é que a inteligência, por outro lado, se vivia naquela época na Europa a febre dos espiões. Então, muitos casos, serviços de inteligência sendo estruturados. Vale lembrar o MI5 e o MI6, o Serviço de Inteligência Interno britânico e o Serviço de Inteligência Externa britânico, são criados em 1909. Né? É na época em que os primeiros serviços começam a ser estruturados. Na Alemanha, a partir do final do século XIX, mas sobretudo com Bismarck, na segunda metade do século XIX, serviços são estruturados, a inteligência alemã é fundamental na Guerra Franco-Prussiana. Então a gente vivia uma dicotomia naquela véspera de Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que alguns não viam como algo de cavalheiros, a gente tinha o que se chamava a febre de espiões. E só uma informação para o pessoal que está chegando: se alguém tiver alguma pergunta, e a gente vai ter tempo para pergunta, utiliza essa ferramenta aqui com uma interrogaçãozinha. Tem uma interrogaçãozinha aqui, você clica e faz a pergunta, porque aí ela fica para mim. Porque senão pode ser que passe e eu não vou ver. Às vezes eu não consigo ver todo mundo que tá chegando, tá bom? O pessoal está acenando, Poli, Gabriel chegou, Luciana também, Alisson. Então, aqueles que tiverem alguma pergunta ou coisa parecida, coloquem aí na interrogação e podem fazer as observações também à medida que eu for falando. O risco é eu perder alguma observação de vocês. Esse era o cenário da véspera da Primeira Guerra Mundial. E quando estoura a Primeira Guerra Mundial, é muito interessante porque os serviços estavam funcionando relativamente bem, pelo menos no Reino Unido e na Alemanha. De modo que o primeiro caso que acontece e que merece destaque é um fato marcante relacionado à inteligência britânica. Os britânicos tinham plotado todos os espiões alemães ali nas ilhas. E no dia 3 de agosto, a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha em 4 de agosto. No dia 3 de agosto de 1914, o MI5, o Serviço de Inteligência Interna britânico, informou à polícia britânica os nomes dos espiões alemães que estavam nas ilhas ali, e esse pessoal foi todo preso. Então, 22 suspeitos foram presos exatamente na véspera do início do conflito para a Grã-Bretanha. O Dutch entrou aí e falou do Great Game do século XIX, exatamente, Dutch. É o momento que o grande jogo do século XIX estimula a espionagem, estimula a atividade de inteligência. Não se podia viver sem aquilo. Não se podia viver sem aquilo no nível de desenvolvimento a que haviam chegado as potências. Bom, então, do dia para a noite, do dia 3 para o dia 4 de agosto de 1914, o que acontece? Os espiões alemães são presos. Os espiões alemães são presos no território britânico, no território das Ilhas Britânicas, e a rede de espiões do Kaiser é completamente, é aniquilada. Sobra um ou outro, mas a rede acaba sendo aniquilada. O Marcelo está falando aqui que tem o
um brasileiro que se deu mal na Torre de Londres nessa brincadeira. Olha, teve muita gente que acabou se dando mal nessa brincadeira ali, porque foi uma ação de inteligência muito interessante, inteligência doméstica do MI5, e com a polícia, os espiões foram detidos. O Kaiser ficou muito irritado com aquilo. O Kaiser ficou muito irritado com aquilo, porque ele perdeu seus espiões logo de cara. E aí, é claro que os alemães continuaram, Matheus, eu falei Marcelo, os espiões alemães continuaram atuando no continente, né, mas nas ilhas foram neutralizados. Uma outra coisa interessante que acontece, eu anotei aqui, enquanto o MI5 estava cuidando da inteligência doméstica, naturalmente o MI6 e a inteligência militar estavam voltados para o campo externo. É importante ter noção dessa diferença. Inteligência doméstica, buscando o inimigo interno, os espiões infiltrados, os colaboradores, os simpatizantes do inimigo dentro do meu território, e a inteligência externa buscando obter dados e informações sobre o meu adversário, sobre o meu inimigo, e ao mesmo tempo neutralizar, por meio da contra-inteligência, as ações de inteligência do meu inimigo. E além disso, por meio de medidas ativas, neutralizar também as atividades ou prejudicar as atividades do meu inimigo, do inimigo externo. E foi exatamente o que aconteceu. O MI6 e a inteligência militar britânica, no dia 5 de agosto de 1914, portanto, um dia depois do início da guerra para a Grã-Bretanha, no dia 5 de agosto de 1914, cortaram os cabos submarinos alemães. Cortaram os cabos submarinos alemães. Com isso, os alemães foram prejudicados na sua comunicação. Os alemães foram prejudicados muito na sua comunicação e tiveram durante muito tempo que utilizar rádio, comunicação com rádio. Qual é a consequência disso? Os britânicos acabaram desenvolvendo um sistema de interceptação e decodificação das mensagens alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. É todo um jogo de espionagem que é muito interessante, E é nessa época que a inteligência naval, chamada Room 40, Sala 40, ela é criada, ela ganha força e ela passa a ser muito atuante, a inteligência naval. Vale lembrar que o MI6 tem suas origens na Marinha Britânica. Então quem gosta dos filmes de James Bond, lembre que James Bond, por exemplo, é originário da Marinha. Né? A inteligência britânica, o primeiro chefe do MI6 era de Marinha, né? Ele assinava simplesmente por, eu não me lembro o nome dele aqui, mas ele assinava simplesmente por C, com uma tinta verde, e essa tradição acabou acontecendo com os chefes do MI6, né? Geralmente se chamarem C, né? Serem conhecidos por C, e trabalharem dessa maneira. Primeira Guerra Mundial, os alemães também tinham seus espiões, como eu falei, e trabalhavam no continente de uma forma muito intensa. Chama a atenção, eu anotei o nome dela aqui, para uma mulher que foi muito marcante, exatamente, Dutch, Smith Cumming, Mansfield Smith Cumming, sim, né? Chama atenção para uma mulher que é muito importante na inteligência alemã da Primeira Guerra Mundial, que é Elsbeth Schagmiller Elsbeth. Ela nasceu em 1887, e morre em 1940. Era chamada Mademoiselle Docteur. E por que isso? Ela é daquela primeira geração de mulheres ativas nas universidades, a ter cursos superiores. Ela recebeu o título de doutora em ciência política pela Universidade de Freiburg antes da guerra, e trabalhou de uma forma muito estreita, colaborando com a inteligência alemã. Exatamente, Luana. Pouca gente lembra de Mademoiselle Docteur, sendo que ela teve um papel fundamental. Primeiro,
acompanhando, interceptando, analisando as cartas de soldados belgas para as suas famílias, soldados belgas e depois prisioneiros de guerra belgas também para as suas famílias, e com isso coletando, reunindo informações para os alemães, e depois ela passa a ser instrutora da escola de inteligência alemã durante a Primeira Guerra Mundial. E se seguiu nisso também. O decálogo do espião, que muitos conhecem, foi concebido na época, foi condensado, foi transformado exatamente por essa senhora. Então foi uma mulher que se destacou muito na espionagem na Primeira Guerra Mundial. Um outro sujeito muito interessante a serviço dos alemães na Primeira Guerra Mundial foi o Julius Silber. Julius Silber, que atuou dentro do escritório britânico de censura. Era um espião alemão dentro da censura britânica, nunca foi pego e depois foi embora para a Alemanha, depois da guerra, escreveu suas memórias. O Silva aqui está me lembrando o seguinte, o nome do brasileiro que se deu mal era Fernando Buschmann. Buschmann tem uma matéria interessante na BBC sobre o tema. Obrigado, Matheus. Matheus Silva está lembrando isso. Então, vale a pena depois, quem tiver interesse, Fernando Buschmann. Obrigado mesmo pela colaboração. Eu falei do Silva, ou Zilba, como queira. Imagine, sujeito dentro do escritório de censura, encarregado de controlar as comunicações britânicas, ou parte das comunicações britânicas, era um espião alemão. Então é para a gente ter ideia de que esse jogo seguia. E muitos fatos ocorreram que foram marcantes na Primeira Guerra Mundial relacionados à inteligência. Eu vou enumerar mais três aqui, e aí a gente abre para mais conversa. Né? As perguntas estão sendo feitas, daqui a pouco eu vou olhar, já tem uma perguntinha aqui. Aqueles que quiserem fazer perguntas ou um comentário mais aprofundado, faça aí pelo íconezinho aí de interrogação, né? Parece um ícone de interrogação, eu acho. Que aí a gente vai conversar sobre isso. E o Dutti está trazendo um monte de nomes, né? Haile, Mata Hari. Se der tempo eu vou falar um pouquinho da Mata Hari também. Tem, sem dúvida nenhuma. Tem vários e vários casos, tem vários e vários livros. A gente podia fazer dezenas de lives aqui falando sobre isso. Então, mas como a gente tem que resumir para o intervalo de menos de uma hora nessa live, eu vou falar de três casos que para mim são fundamentais na Primeira Guerra Mundial, envolvem espionagem e são, a meu ver, interessantíssimos. O primeiro caso que eu queria contar aqui, caso e fato, acontece antes da Primeira Guerra Mundial. Acontece de fato no dia 28 de junho de 1914. 28 de junho de 1914. O que acontece no dia 28 de junho de 1914? Eu sei que tem muitos historiadores aí, eu vou dar uma dica. Sarajevo. 3 segundos para pensar. Muito bem. 28 de junho de 1914, em Sarajevo, ocorre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A gente já falou sobre isso, inclusive na nossa primeira live, que foi sobre os canhões de agosto. O herdeiro do trono da Áustria e sua esposa, Sophie, são assassinados, né, por um nacionalista sérvio, um nacionalista vinculado aos sérvios, e aí o Matheus chamou a atenção exatamente para onde eu queria chegar. Né? Esse cidadão, Gravilo Príncipe, que o Matheus também assinalou aí, Gravilo Príncipe, foge para a Sérvia, e lá ele acaba homiziado e sob a proteção dos sérvios. O restante da história a gente já sabe. A Áustria exige a entrega desse cidadão, os sérvios não entregam, e aí o pau vai comer no mês seguinte, no final de julho e início de agosto,
quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, e aí começa a bola de neve, a Rússia, a Áustria, a Alemanha, a Rússia, a Grã-Bretanha entra na história. No final das contas, ao final dos primeiros 10 dias de agosto, o mundo estava em guerra, ou pelo menos a Europa estava na Grande Guerra. Ah, só um detalhe, eu falei Grande Guerra. É assim que a Primeira Guerra Mundial era conhecida. Tecnicamente é errado se falar em Segunda Grande Guerra. Grande Guerra só tem uma, a Primeira Guerra Mundial, que é como ela ficou conhecida por aquela geração que viveu aquilo e viveu o imediato pós-guerra. Todos chamavam a Primeira Guerra Mundial de Grande Guerra. Então, quando a gente for fazer referência à Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra é estranho, tá? Mas a gente estava falando do Gavrilo Princip, que o Matheus chamou a atenção aí. E o Matheus chamou a atenção de uma outra coisa, uma organização chamada Mão Negra. Muito bem. O Gavrilo Princip pertencia a essa organização criada pelos sérvios, chamada Mão Negra. Era uma organização revolucionária, nacionalista sérvia. E o mais interessante dessa história é que o chefe, quem dirigia a Mão Negra, nada mais era do que o chefe da inteligência da Sérvia. Portanto, o que a gente pode destacar disso é que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa, além de um ato de terror, além de uma ação terrorista que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, é, de certo modo, também uma operação de inteligência. Uma operação de inteligência concebida e patrocinada pelos sérvios. Maurício chegou também, bem-vindo, Maurício. Uma operação de inteligência concebida e patrocinada pelo Serviço de Inteligência da Sérvia. A Primeira Guerra Mundial começa com isso. Então, a inteligência está antes do início da Primeira Guerra Mundial, sendo uma das causas, ou atuando para uma das causas. Esse foi o primeiro fato e caso que eu queria chamar a atenção para vocês. Se a inteligência está no início da Primeira Guerra Mundial, ela também está no final da Primeira Guerra Mundial. Ela está no final da Grande Guerra. Por quê? Porque dois eventos muito marcantes que contribuíram para o fim da Grande Guerra, para que ocorressem, ou no seu processo, foi fundamental a atuação da inteligência. E eu falo de quê? Eu falo da entrada dos Estados Unidos na guerra e da saída da Rússia da guerra. Tanto a entrada dos Estados Unidos quanto a saída da Rússia tem a inteligência muito ativa nesse processo. Vamos falar da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, da entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra. Até o início de 1917, os Estados Unidos eram neutros na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham uma política de neutralidade muito significativa. E, nesse sentido, a guerra europeia era uma guerra distante, era uma guerra dos europeus do outro lado do mundo. Além do que, a população americana, é sempre bom lembrar, a população dos Estados Unidos, era dividida com relação à guerra. Muitos eram pró-Alemanha, até porque a comunidade alemã nos Estados Unidos era muito grande. Se a gente for buscar historicamente, por muito pouco os americanos não falam alemão hoje, né? Porque a presença alemã nos Estados Unidos, a colônia alemã, era muito significativa. Havia os que simpatizavam com a Grã-Bretanha e com a França. Tanto a Alemanha como a Grã-Bretanha tinham dívidas com os Estados Unidos, sempre bom lembrar disso, apesar das dívidas britânicas e francesas serem maiores, talvez isso tenha pesado na decisão de entrar de que lado, né? Mas os Estados Unidos eram neutros, nós não vamos nos meter nisso. O presidente Woodrow Wilson sempre deixava claro, isso é uma guerra deles. Deixe os europeus viverem a sua barbárie.
O que faz com que aquilo tudo mude? Alguns vão dizer, teve o afundamento dos navios americanos no Atlântico, por exemplo, Lusitânia. Sem dúvida, isso foi forte e isso pesou para mudar a opinião pública americana, sem dúvida nenhuma. Mas o evento que foi chave para a entrada dos Estados Unidos na guerra está relacionado ao famoso Telegrama Zimmermann. Telegrama Zimmermann. Zimmermann era o ministro das Relações Exteriores do Reich, era o ministro do segundo Reich, aí no caso, era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Em janeiro de 1917, ele manda um telegrama de Berlim para a embaixada alemã na cidade do México. Estou falando de janeiro de 17, os americanos eram neutros, né? E o Zimmermann manda um telegrama. Detalhe, como é que foi esse telegrama? Saiu de Berlim, passou pela embaixada alemã em Washington, os Estados Unidos mantinham relações, eram neutros, mantinham relações com a Alemanha, e dali desceu para a cidade do México. O que aconteceu ali? Qual era o teor, basicamente, desse telegrama? Em linhas gerais, o teor desse telegrama era uma proposta do Kaiser, uma proposta de Berlim, uma proposta da Alemanha aos mexicanos para apoiá-los numa eventual guerra com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entrassem na guerra contra a Alemanha, os alemães já estavam conversando com os mexicanos para que os mexicanos os apoiassem e atacassem os Estados Unidos com apoio alemão. Aí você vai me dizer assim, o México atacando os Estados Unidos. Para com isso, que é isso, bobagem. Eu estou falando do início do século XX. O México, algumas décadas antes, tinha perdido uma parcela enorme do seu território para os Estados Unidos. O México ainda tinha os brios muito abalados com relação àquele país que estava do outro lado do Rio Grande, né? E foi uma proposta séria que os alemães fizeram aos mexicanos. Bom, vamos estabelecer uma aliança, vocês atacam os Estados Unidos e nós apoiamos vocês. Era basicamente esse o teor do telegrama de Zimmermann. Imagine que eles fizeram isso passando pela embaixada americana, passando pela embaixada alemã em Washington. O que acontece nessa história toda? Claro que era um telegrama secreto, mas que foi interceptado pelos britânicos. E aí é que entra a questão da inteligência. A inteligência britânica interceptou esse telegrama. E aí ficou diante do seguinte dilema. Eu estou falando de janeiro de 1917. Ficou diante desse dilema. E aí, o que a gente faz? Se a gente informa os americanos sobre esse telegrama, é bem provável que os americanos entrem na guerra ao nosso lado. Porém, se a gente informar, os alemães vão saber que nós interceptamos as comunicações deles. Se a gente não informar os americanos, a guerra vai continuar, mas a gente não vai obter vantagem nenhuma nisso, a não ser o fato de que os alemães não vão saber que nós interceptamos essas comunicações. E hoje nós estamos precisando, efetivamente, né, a Primeira Guerra Mundial ela é muito equilibrada nesse sentido. Qualquer apoio para os britânicos, para os aliados ali, seria fundamental. E aí o que os britânicos concebem? Uma operação de inteligência na cidade do México, que envolve uma história criada para que um diplomata alemão, ou um espião alemão, a serviço da embaixada alemã na cidade do México, fosse envolvido numa confusão. Esse cara acabou morto, mas esse cara foi pego com os documentos, com uma cópia, com as referências ao telegrama de Zimmermann. E com isso, com essa operação que gerou esse sinistro, esse fato, essa confusão na cidade do México, em dois tempos a imprensa americana ficou sabendo do telegrama e do teor do telegrama de Zimmermann. E com isso pressionou o governo americano
no Congresso e o próprio Executivo a entrar na guerra. Então foi uma operação para tornar público aquela informação. E foi muito interessante, porque no dia 6 de abril de 1917, o presidente Wilson estava declarando guerra à Alemanha. O telegrama de Zimmermann foi decisivo para que os Estados Unidos entrassem na guerra. E, em resumo, o vazamento do telegrama Zimmermann para os americanos se deu graças a uma operação de inteligência dos britânicos. Esse é o segundo caso. Os Estados Unidos entram na guerra e aí todo mundo já sabe como é que foi o desfecho, né? Entram em abril de 17, em novembro de 18, a guerra estava acabada, os americanos saíram vitoriosos, os aliados saíram vitoriosos e a Alemanha derrotada. O último evento, antes da gente entrar para as perguntas, é exatamente a saída da Rússia da guerra. O Matheus comenta aqui, uma luta intelectual entre o princípio da utilidade e o princípio da oportunidade na questão do telegrama. Sem dúvida nenhuma, Matheus. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos divulgar essa informação e vamos revelar que nós sabemos, que nós conhecemos o outro, ou vamos manter essa informação guardada e vamos perder o princípio da oportunidade. No dia que os americanos descobrirem, não vai mais valer de nada. Foi exatamente o que aconteceu. Mas vamos para a Rússia. 1917. A Rússia participando da Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, contra a Alemanha. O conflito à Alemanha aconteceu o que o Bismarck mais temia. Duas frentes, uma frente ocidental e uma frente oriental. A guerra estática na frente ocidental, uma guerra mais extensa na frente oriental, mas de todo jeito parada, morta. E a Rússia vivendo aquela convulsão social e política do famigerado ano de 1917. Vale lembrar que o Kaiser, no início, em fevereiro, março, eu sempre me atrapalho com o calendário russo dessa época, porque o calendário russo só vai mudar em 1918, né? Passa a ser o nosso calendário, até então não era. No final de fevereiro, início de março, o czar renuncia, abdica, se estabelece o governo republicano, o governo provisório, e a Rússia estava no meio daquele processo conturbado. Mesmo com a abdicação do czar no início do ano, a Rússia permanece na guerra. A Rússia permanece na guerra, lutando contra a Alemanha. O governo provisório, o governo republicano, o governo provisório, continuou a guerra contra a Alemanha. É nesse momento que uma outra operação de inteligência é desencadeada. A inteligência alemã entra em contato com um dissidente, um revolucionário russo que vivia na Suíça. Era uma liderança revolucionária vivendo na Suíça, no exílio, estava há mais de 10 anos fora do território russo, e aí os alemães fazem uma proposta para esse cidadão. Nós vamos botar você num trem blindado, você vai atravessar as linhas e nós vamos lhe colocar no território russo. E a partir de então, você vai ser um agente provocador, você vai gerar o caos e tirar a Rússia da guerra. Plano ousado, concebido pela inteligência alemã. E a inteligência alemã faz isso. Pega esse sujeito, enche ele de dinheiro também, bota num trem blindado, e esse trem sai da Suíça, atravessa as linhas, vai até lá em cima, e esse cidadão vai em 9 de abril de 1917, ele deixa a Suíça e algum tempo depois ele chega na Rússia, na famosa estação Finlândia. Só um detalhe, aqueles que estão me acompanhando, no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, tem um videozinho sobre a estação Finlândia. É um vídeo de 5 minutos, uma coisa assim, um dos nossos vídeos no canal lá. Eu mostro como é que é a estação Finlândia hoje, mas tem imagens também desse cidadão chegando na estação Finlândia lá em São Petersburgo, que na época era Petrogrado.
né? Então, dê uma olhada lá no Joanisval BSB, confira, curta, não custa nada, repito, não cai o dedo, não cai. Se você bota lá curtir, seu dedo não cai. E se você colocar lá, se você se inscrever no canal, você vai ficar sabendo o que está sendo publicado e o seu dedo também não cai. Então, tem lá um vídeo sobre a estação Finlândia que eu fiz quando estive em São Petersburgo. Esse cidadão chega em São Petersburgo e esse cidadão vai desencadear um processo revolucionário na Rússia, que vai culminar em outubro de 17, na tomada de poder pelos bolcheviques. Esse cidadão que fez um acordo com a inteligência alemã, foi colocado num trem blindado e mandado de volta para a Rússia, se chamava Vladimir Ilyich Ulyanov, que entrou para a história com o nome de Vladimir Lenin. É isso mesmo que você ouviu. Lenin vai para a Rússia com o apoio da inteligência alemã para desencadear o caos, gerar o caos naquele país, tomar o poder e tirar a Rússia da guerra. O que efetivamente acontece. E no dia 6 de março de 1918, no Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e os alemães ganham um fôlego significativo porque eles deixam de combater no fronte oriental e vão para o fronte ocidental. Tá? A saída da Rússia foi muito importante na Primeira Guerra Mundial. E tudo concebido a partir de uma operação de inteligência. Mais uma ressalva, esse senhor Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, tinha um ódio mortal pelo czar, acho que eu já falei disso em outras lives, tinha um ódio mortal pela família real russa, porque o irmão dele, acho que em 1883, se não me engano, participou do assassinato do czar Alexandre II. Alexandre II, que foi o grande reformador da Rússia, Alexandre II é assassinado por uma organização terrorista, Vontade do Povo. O irmão de Lenin, na época Lenin era um garoto, quase um estudante, mas o irmão de Lenin foi um dos protagonistas disso. E aí tem mais um fato relacionado à inteligência. É nessa época, a partir do assassinato de Alexandre II, que é criada a Okhrana, a polícia secreta e serviço de inteligência interno da Rússia czarista. E a Okhrana vai perseguir os dissidentes russos. Vou fechar aqui porque está passando um avião lá fora, um helicóptero, uma nave espacial, alguma coisa assim. A Okhrana vai perseguir os dissidentes russos, vai identificar alguns, vai identificar os terroristas que fizeram parte da Vontade do Povo, dessa organização Vontade do Povo, entre os quais o irmão do Vladimir Ilyich Ulyanov, Alexander, se não me engano, que é executado pelas autoridades russas. E ali, na década de 1880, Lenin jura, faz um juramento de ódio e jura derrubar o regime czarista e acabar com a família imperial russa. E ele vai conseguir isso alguns anos depois, quase 40 anos depois, né? 30 e tantos anos depois, na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então, são esses grandes fatos que eu queria chamar a atenção, que eu consegui filtrar, como o Guilarducci lembrou, são muitas histórias, mas eu acho que tinham que ser filtradas aqui. Deixa eu dar uma olhada na primeira pergunta, na pergunta que tem aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ler toda. Qual a diferença entre o serviço de inteligência e contra-inteligência das unidades do Exército, Marinha Aeronáutica para as agências eu acredito que sejam as agências de inteligência civil? Para não lhe deixar sem resposta, esse vai ser um tema, a gente pode até falar disso numa outra live. Mas, basicamente, as Forças Armadas, de ontem e de hoje, têm os seus serviços de inteligência militar.
são voltadas aos interesses, às particularidades das forças. Por exemplo, o que faz um serviço de inteligência militar? Conhece ou reúne dados e informações sobre exércitos inimigos ou sobre exércitos que possam representar alguma ameaça ao meu. No caso de guerra, fundamental, porque reúne dados e informações sobre a atuação do inimigo, sobre os planos do inimigo. Também exerce ações, atividades, medidas ativas de contra-inteligência. A gente pode contar várias durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, do desembarque da Normandia até o desembarque, passando pelo desembarque também na Itália, nas Sicílias, né? O foco é a inteligência militar. Dados e informações que vão auxiliar o processo decisório dos comandantes militares. A inteligência civil vai se voltar à produção de conhecimentos sobre fatos e situações que possam ser do interesse, que possam subsidiar o processo decisório relacionado a ameaças de oportunidades para os decisores em diferentes níveis da esfera civil. A gente pode conversar sobre isso numa live futura. A Luana está perguntando aqui da Grande Guerra para hoje em dia, qual a grande mudança na inteligência? Luana, meios e métodos continuam muito parecidos, né? Porque os dois grandes alicerces é a inteligência técnica ou tecnológica e a inteligência a partir de fontes humanas. É claro que houve um desenvolvimento significativo de tecnologias que auxiliam a inteligência. Os próprios satélites começam a partir como instrumentos para auxiliar a inteligência de imagens nesse sentido, né? E a inteligência humana, a inteligência a partir de fontes humanas, que essa evolui em termos de técnicas, de procedimentos, mas continua lidando com o que é mais importante, a meu ver, na inteligência, que é o ser humano. Uma coisa que acontece da Grande Guerra para hoje é a profissionalização dos serviços de inteligência. É a profissionalização dos serviços de inteligência. Ao longo do século XX, as agências de inteligência, os órgãos de inteligência são criados e entram na cadeia estatal, nas estruturas estatais, né, de uma forma muito mais clara. Vale lembrar, eu falei no MI5, no MI6, criados em 1909, mas a inteligência soviética também, a inteligência já desde a inteligência bolchevique, né, criada em 7 de dezembro de 1917, né, o primeiro serviço a Tcheca, que é o primeiro serviço de inteligência bolchevique, que é criado em 7 de dezembro de 1917, né? Passando pela CIA, que vai ser criada em 47, e outras tantas organizações. Hoje, as organizações de inteligência estão dentro da estrutura do Estado. Houve uma profissionalização, houve também um fomento ao desenvolvimento de uma doutrina de inteligência, né, e de formação em escolas de inteligência. Então são algumas mudanças importantes. O Marcelo está chamando a atenção para o fato, deixa eu ler aqui, ainda penso que o elemento homem de campo é essencial. Claro que quando o elemento tem as ferramentas certas e treinamento apropriado. Concordo plenamente, Marcelo. Concordo plenamente. Não existe tecnologia para substituir o homem na inteligência. O homem que está em campo, o homem que está em operações de inteligência também. E não existe tecnologia para substituir o analista também. O cara que está no escritório produzindo conhecimento. O que a gente tem de avanço tecnológico são ferramentas que vão auxiliar esses homens a trabalharem melhor. Mas nada substitui. É aquela história. Por melhor que seja a máquina ou equipamento, só para dar um exemplo que eu consiga desenvolver,
Nunca eu vou desenvolver um equipamento que consiga entrar efetivamente na mente de uma outra pessoa e saber quais são os seus planos, o que ela está pensando. Daí a importância das fontes humanas e do homem para conseguir esse tipo de informação. Tá? Concordo plenamente. O elemento humano é fundamental para a inteligência. Bom, minha gente, já são 17h53. Então, não havendo mais comentários, o pessoal foi colocando alguns comentários aqui, mas pergunta aqui não estou vendo mais nenhuma. Eu agradeço a vocês novamente por nos acompanharem nessa live hoje. Lembro que essa live vai estar disponível lá para quarta-feira no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. E a única coisa que eu peço para vocês é que divulguem. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, divulguem a nossa live, sigam esse nosso perfil. A ideia é todo domingo às 17 horas, que nós tenhamos uma live sobre os temas dos mais distintos. Da inteligência, a guerra, a história. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Barcelos, Cezane, Dutti. Muito obrigado. Valu, show. Divulguem. Isis chegou também. Eu falei de você, Isis, na semana passada sobre os nossos filmes, porque a ideia foi sua para a gente falar de cinema. Divulguem. Me ajudem a chegar a 1000 seguidores, a 1000 inscritos no canal no YouTube, né, para que a gente possa fazer lives por aqui também. Então, vá lá, veja os nossos vídeos, curta esses vídeos e compartilhe. Compartilhe com os amigos. Olha, isso aqui parece ser muito interessante. Obrigado a você, Marcelo. Isso aqui é interessante, isso não é. E se você não gostar dos vídeos, eu só peço o seguinte, que você compartilhe com as pessoas que você não gosta muito. Né? Já que você não gostou, compartilha com um chato, por exemplo. Tá? Obrigado, live excelente, obrigado. E no próximo, Murilo Frade, obrigado. Marcela sempre presente. Obrigado, Marcelo. Andrade Patachó, espero ter respondido a sua pergunta. No próximo domingo, às 17 horas, por esse perfil no YouTube, que eu peço que, se você não segue, passe a seguir também e a divulgar. No próximo domingo, às 17 horas, eu espero vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre esses temas interessantíssimos. Abraço, até a próxima e a gente se vê. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus.